Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Estou utilizando uma camisa preta, calça jeans e óculos. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. O conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. Por geralmente ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas frente a um contexto social onde temos pouco tempo para muitas obrigações. E dentro do conto existem algumas subdivisões, tais como contos fantásticos, de fada e de ficção científica. E em relação à estrutura, o gênero literário conto tem uma narrativa curta, que geralmente envolve apenas um conflito. E nesse prisma, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Na estrutura dos contos encontramos personagens que sofrem e executam ações ao longo do contexto da narrativa, o narrador, que é o que conta a história ao leitor, o tempo, que é a época em que a história ocorre, o espaço, que é o cenário onde se passa a história, o enredo, que é a sequência de ações que compõe a história, e por fim, mas não menos importante, o conflito, que é a situação problema que envolve os personagens. Esse gênero literário tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. E sabendo disso, vamos começar a nossa aula de hoje com a contação de um conto africano. Espero que você goste. Se liga aí. Conto africano, porque os bodes são animais domésticos. Livro Contos Folclóricos Africanos, volume 2. Tradução Gabriel Naldi. Distribuição gratuita Sesc. Um bode chamado Tombataba vivia com sua mãe na aldeia. Um dia ele disse: consegui uma poção que me fará vencer qualquer luta. Ninguém será capaz de me derrubar ou derrotar. Vencerei todos os animais. Os outros animais ficaram sabendo dessa bravata e foram desafiá-lo. Os primeiros a chegar foram os camundongos, centenas deles. E assim se deu o primeiro embate. E o bode derrotou um por um de seus 200 desafiantes. Os camundongos reconheceram que não eram páreo para ele e foram embora. Então, os ratos silvestres chegaram e lutaram com o bode. Mais uma vez, todos foram derrotados e voltaram para casa. Em seguida, vieram os antílopes, que são mamíferos bovídeos, e, uma vez mais, o bode venceu cada um do bando. Nenhum foi capaz de derrotá-lo, e também se foram. Os elefantes foram os próximos. A manada inteira veio desafiar o bode. Todos voltaram para casa derrotados. E assim aconteceu com todos os outros animais. Chegavam e eram vencidos da mesma maneira, e, como os outros, também iam embora. Em toda a floresta, apenas um ainda não havia tentado. O leopardo decidiu enfrentar o bode, certo de que sairia vitorioso. No entanto, também foi derrotado, e assim ficou provado que não havia um único animal na selva capaz de vencer o bode. O pai de todos os leopardos ficou sabendo daquilo e disse: que vergonha um animal desse tamanho derrotar um de nossa espécie. Vou vingá-lo.
e planejou sua vingança. Foi até a nascente usada pelos homens e se escondeu ali perto. Alguns moradores da cidade apareceram para pegar água e o leopardo matou 2 deles. As pessoas então foram até o bode e pediram: "Vá embora daqui! O leopardo está matando nosso povo por sua causa." A mãe do bode então aconselhou seu filho: "Se isso for verdade, devemos ir visitar meu irmão Viado." Foram então até a aldeia do tio Antílope e contaram tudo o que estava acontecendo. "Pois fique em minha casa", disse Viado. "Quero ver se Nijan tem coragem de aparecer aqui." Permaneceram na aldeia do Antílope por 2 dias e no terceiro, por volta das 8 da manhã, o leopardo apareceu por lá como quem não quer nada, como se estivesse apenas dando um passeio. Ao vê-lo, o bode e sua mãe se esconderam enquanto o Antílope foi conversar com ele. "Qual é o problema? Por que você está bravo com o meu sobrinho?" Antes mesmo que o Antílope terminasse de falar, o leopardo arrancou-lhe uma orelha. "Por que me atacou?" gritou o Viado. "Mostre-me onde Tombataba e sua mãe estão", ordenou o leopardo. Amedrontado, o Antílope respondeu: "Vem hoje à noite e eu mostrarei onde dormem. Faça o que quiser com eles, mas não me mate", barganhou. O bode ouviu a conversa e foi avisar sua mãe: "Temos que fugir, ou Nijan nos matará." Quando o sol se pôs, o bode e sua mãe fugiram para a casa do elefante. O leopardo voltou à aldeia do Antílope por volta da meia-noite, conforme o combinado. Procurou em todas as casas do vilarejo e, contrariado por não encontrar o bode, foi até o Antílope e o assassinou. Continuou suas buscas e, enfim, encontrou o rastro de sua caça. Seguiu no encalço do bode até chegar à vila do elefante. Jaco o recebeu com indignação. "Qual é o problema?" E o elefante repetiu as mesmas falas que o Antílope. Como, após esse diálogo, Nijan se pôs no encalço, o bode e sua mãe fugiram para a aldeia do boi, decretando ao elefante o mesmo destino do Antílope. Acabou assassinado pelo felino. O leopardo então foi até a aldeia do boi e repetiu a mesma conversa e teve o mesmo destino dos outros antes dele, ou seja, foi assassinado, mas o bode conseguiu escapar. A mãe do bode, já cansada de tanto fugir e desgostosa com a morte de seus protetores, enfim disse: "Meu filho, se continuarmos a fugir de aldeia em aldeia, Nijan nos seguirá matando todos os animais. Vamos para a casa dos homens." Fugiram novamente e chegaram até a aldeia dos homens, onde contaram sua história e foram bem recebidos. Um dos moradores acolheu o bode e sua mãe como convidados e mais tarde deu a eles uma casa. Certa noite, o leopardo chegou à cidade procurando o bode. O homem, ao vê-lo, disse: "Os animais que você assassinou não souberam te matar, mas aqui na nossa cidade, com certeza te mataremos." O leopardo, então, ressabiado, retornou e ficou à espreita, escondido, observando de longe o bicho-homem. Dias depois, o homem construiu uma armadilha com 2 compartimentos. Colocou o bode em um deles. Quando chegou a noite, o leopardo saiu novamente à procura do bode, retornando para a cidade. Apurou os ouvidos e farejou o cheiro de sua presa. Notou uma trilha que levava até uma casa. Abriu o que acreditou ser uma porta e caiu na armadilha. Podia ver o bode pelas aberturas da parede sem conseguir tocá-lo. "Meu amigo, você queria me matar, mas não vai conseguir", caçoou o bode. Quando o dia amanheceu, os habitantes da cidade encontraram o leopardo preso na armadilha e deram cabo dele. O homem então disse ao bode: "Não volte mais para a floresta. Fique aqui para sempre, em retribuição à gentileza que te fizemos."
Esta é a razão de os bodes viverem junto dos homens, o medo dos leopardos e a gratidão aos seres humanos. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim! Porque os bodes são animais domésticos é um conto folclórico africano, ou seja, é uma história popular transmitida de forma oral, passada de geração em geração. E por que é importante conhecer um conto africano? Você pode se perguntar. A África é considerada o berço da humanidade, com teses que indicam que o homem teria surgido no continente africano há mais de 2 milhões de anos atrás. Esse continente é o terceiro maior da Terra e possui uma das maiores diversidades culturais do planeta, com mais de 1000 línguas diferentes, isso sem contar os dialetos. É chamada de Mãe África por ter uma estreita ligação com a história, não apenas mundial, mas também do Brasil. Como herança do período escravocrata, nosso país tem, segundo o IBGE, cerca de 60% da população que se autodeclara negra, ou seja, mais da metade. Por sua vez, segundo a pesquisa do Instituto Rio 21, baseada no Censo Escolar de 2020, aponta que na rede de escolas públicas municipais cariocas, quase 45% são negros, pretos e pardos, e cerca de 22% se autodeclaram brancos. E nesse ínterim, aprender mais sobre a África, seus costumes e suas histórias é conhecer também sobre nós mesmos, sobre a base cultural que ajudou a fundamentar a população brasileira. E voltando a falar dos contos, eles são uma projeção de sentimentos e anseios humanos e, por isso, podem nos apresentar reflexões e lições de moral. No conto Porque os Bodes São Animais Domésticos, por exemplo, vimos que foi devido à gratidão aos homens que o bode permitiu se domesticar. A narrativa apresenta Tombataba, um bode selvagem e livre que descobriu uma poção que o deixou forte ao ponto de enfrentar e derrotar vários animais, com exceção de um, o pai de todos os leopardos, Nijan. E como vingança, esse magnífico animal persegue Tombataba, eliminando todos que se colocam em seu caminho, até que chegou à cidade dos homens, os quais conseguiram dar cabo dele. Foi graças à proteção vinda pelos humanos que o bode permitiu-se domesticar-se. E por falar em gratidão, você sabe que ela tem um grande poder dentro de nós? Quando somos gratos, aprendemos a direcionar o nosso olhar para o que é positivo. Ao fazê-lo, reduzimos o sentimento de insatisfação com o que queríamos ter, mas não temos. Ao lidar de forma assertiva com essa frustração, nos sentimos socialmente melhores. E, por fim, se tivermos essa energia positiva dentro de nós, poderemos iluminar o caminho dos demais com nossas ações de gentileza, pois afinal só conseguimos dar ao outro aquilo que temos dentro de nós mesmos. Busque ressignificar o seu olhar, caminhando o seu caminho evolutivo com a força da gratidão. Se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa.
Um grande abraço, nos vemos na próxima aula!